Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, eu e minha casa, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo a tia Elda. Muitas crianças aí me chamam de tia Elda. Já tivemos a oportunidade de estar ministrando para as crianças, para as mulheres, para os adultos. Que honra, não é? Que honra, eu me sinto honrada em falar do amor de Deus a todas as pessoas, uma vez que esse amor, através da palavra de Deus, também chegou ao meu coração e abriu todo o meu entendimento, abriu a minha mente, abriu os meus olhos, abriu também os meus ouvidos espirituais. E até hoje Deus, ele tem tido da sua graça, tem tido da sua misericórdia para com minha vida. E todos os dias eu tenho vivido um novo de Deus na minha vida. Eu recebo todos os dias da parte do Senhor as suas bênçãos. E você? Você tem muitas histórias para contar? Você tem tido experiências com o Senhor? Todo dia, Deus, ele tem uma porção de alegria, uma porção de fé, uma porção de sabedoria, uma porção do seu Espírito Santo para derramar assim, sobre as nossas vidas, para derramar sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. Como, tia Elda, que eu posso receber do Senhor? Como é que eu posso saber o que Deus tem para mim? Eu indico, gente, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu tenho dito para Deus, Senhor, todos os dias eu preciso sentir fome, desejo da tua palavra. O que eu me alimentei ontem, gente, eu tenho aprendido isso com o Senhor. O que eu comi ontem, o que eu me alimentei ontem, não dá para suprir a minha alimentação de hoje. Será se dá? Será se fica armazenado aqui na minha barriga, no meu estômago, aquilo que eu comi ontem? Não. Claro que não. Eu preciso me alimentar hoje. Eu preciso comer, eu preciso beber água hoje. Ontem foi ontem, hoje já é outra coisa. Isso também, tá bom? Tem tudo a ver também esse exemplo com a nossa vida com Deus. Eu li a Bíblia ontem, Senhor, eu quero ler a Bíblia de novo hoje. E eu não quero só ler, eu quero viver o teu evangelho. Eu quero viver a tua palavra. E todos os dias, muitas dificuldades, gente, mesmo. A preguiça, não é? O nosso trabalho, a falta de tempo, porque a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo debaixo dos céus e na terra. A gente que precisa administrar o nosso tempo, tá? Mas muitas das vezes nós não conseguimos, né, organizar o nosso tempo. E aí a gente deixa a palavra de Deus para depois, deixa a palavra de Deus quando nós estamos passando por dificuldades, deixa a palavra de Deus quando eu vou dormir, ou então quando não tiver nada para fazer. E a gente sabe que a nossa prioridade, não é? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o meu trabalho, a minha família, os meus negócios, os meus desejos, Deus, ele realiza. Deus, ele faz. Quando nós priorizamos o reino, quando nós priorizamos a boa e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que a gente fique diante da presença dele, não é? É que a gente estude mais a sua palavra, é que a gente o conheça. E para falar a verdade, gente, quando a gente sente a vontade, quando a gente sente a presença de Deus, a gente não quer mais nada. A gente chora, a gente conta para ele aquilo que a gente quer, a gente começa a sentir algo sobrenatural, porque Deus, ele quer isso. Deus, ele quer que a gente se chegue mais a ele. Deus, ele quer que a gente peça, que a gente chame mais por ele.
É isso que Deus quer. Ele quer que o nosso coração, presta atenção, Ele quer que o nosso coração, a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos desejos estejam alinhados, estejam juntos com a vontade dEle, com o desejo dEle. É isso que Deus quer, é isso que Ele quer. E quanto mais alinhados com o Senhor, quanto mais pertinhos dEle, né? Quanto mais nós estamos perto dEle, mais o Senhor, Ele fica alegre, Ele fica desejoso da nossa presença, né? Do nosso coração estar pertinho dEle. Tem um versículo na Bíblia, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, que fala que o lugar mais propício, Moisés disse isso, o lugar mais propício para nós estarmos. Existe um lugar. Que lugar é esse? Perto de Deus. Pertinho de Deus. Há um lugar melhor do que qualquer outra coisa. É quando nós estamos pertinho de Deus. É quando nós estamos na vontade soberana de Deus. É quando o céu está lá dentro do meu quarto. Você já sentiu isso? Quando você está buscando a presença de Deus, parece que o céu está ali na cama do seu quarto, está ali no chão do seu quarto. E isso é maravilhoso. Tenha certeza que toda vez que você chegar perto desse lugar, que é a presença de Deus, Ele vai corresponder. Dizendo sim ou não, ou espera, mas Ele vai corresponder através do seu Espírito Santo, através da sua presença. Então eu quero ler com você aqui um versículo que Deus me chamou muito a atenção. Você pega um capítulo da Bíblia, você vai lendo, sabe que existem aquelas palavras, ou aquele versículo, ou aquele assunto que parece que solta assim aos teus olhos? É bem ali que Deus quer falar contigo. É bem ali que Ele quer te ensinar algo. É bem ali que Ele quer falar algo ao teu coração. Ele quer que você aprenda, Ele quer que você saiba. Então, não é só você ler a Bíblia. Deixa a Bíblia também ler você. Deixa a Bíblia também falar com você. Porque é a voz de Deus. É aquilo que Deus quer para você naquele determinado momento, naquela hora. Deixa que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. E eu quero compartilhar com você um capítulo, um versículo que está no livro de 1 Coríntios, tá? Capítulo 9, capítulo 1, gente, desculpa, versículo 9, tá? Capítulo 1 não, capítulo 2, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Deus está falando para você. Olha o que Deus está falando para mim. Os olhos de Deus, a vontade de Deus não é igual à minha, não é igual à sua. E graças a Deus por isso, minha gente. Não é, meus amores? Graças a Deus porque a vontade de Deus não é igual à minha. Porque a vontade de Deus é perfeita. A boa vontade de Deus é boa, a boa vontade de Deus é agradável. A boa vontade de Deus, ela é única. E ela tem que ser soberana. Soberana, acima de todas as coisas, é a vontade de Deus. Então, olha só o que Deus diz hoje. Mas como está escrito? Está escrito aonde? Na palavra. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Repita-se comigo: preparou para os que o amam. Como é maravilhoso quando Deus prepara, quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus prepara, quando Deus faz. É maravilhoso, meus amores. Quando Deus, Ele faz a vontade de Deus. Quando Ele faz a vontade dEle. Como Ele faz as coisas de uma maneira assim, que a gente fica assim, abismado. Na hora a gente não entende. Na hora a gente não sabe. Na hora a gente desconhece. Na hora a gente fica assim, Deus, o que está acontecendo? Mas é Deus preparando. É Deus fazendo. E quando Deus faz, é maravilhoso. Tem um versículo da Bíblia que diz que o querer e o efetuar é de Deus. Não é o meu querer,
não é o seu, é o querer dele. E o realizar e o efetuar é dele. Os olhos não viram. Os olhos fazem parte do nosso corpo. Os olhos fazem parte da nossa cabeça. E sem os olhos, nós não conseguimos enxergar nada. Quando a gente não tem os nossos olhos, né? Muitas pessoas aí que podem estar só me ouvindo, não conseguem ouvir. Logo a gente consegue, a gente faz uma forma de se adaptar para enxergar com o quê? Muitas das vezes com os ouvidos e também muitas das vezes até com as nossas mãos. Mas você sabia que os nossos olhos podem nos enganar? Pode. Quando nós não estamos alinhados com o Senhor. Porque no versículo mais na frente diz que quando nós recebemos o Espírito de Deus, que é dado para a gente de graça, né? Ele nos dá um espírito de sabedoria. E a gente logo fica alinhado com Ele. Mas para a gente saber qual é a vontade de Deus, o que Ele quer que a gente veja, o que Ele quer que a gente enxergue, a gente precisa estar alinhado com Ele. A gente precisa estar ligado com o Espírito Santo. Samuel, quando foi ungir o novo rei de Israel, gente, ele olhou com os olhos humanos. Ele pensou que seria da mesma forma como foi com Saul, o maior, o que está mais preparado, aquele que tem mais força, aquele que tem mais porte. Mas diferente de Deus, Deus disse: não é o mais velho, não é o que aos teus olhos pode ser que esteja preparado para ser o rei de Israel. Mas eu não vejo segundo os olhos dos homens. O eu vejo é o coração. Eu vejo o que está dentro do coração. Eu quero ver, eu vejo a intenção. O homem escolhe por fora. É isso que Deus está fazendo para Samuel. Eu escolho o que está dentro. Samuel estava alinhado-se com Deus. Porque ele perguntava: é esse, Senhor? É esse? É esse que tu quer para ser o rei de Israel? E todas as vezes que Samuel poderia achar que seria, Deus disse: não é esse. Não é esse que eu estou escolhendo para ser o rei de Israel. Deus, naquele momento, quando ele botou Samuel diante de Davi, sabe o que Deus estava falando ali? Que ele estava preparando Davi para um reinado. Deus preparou Davi ali, gente, como pastor de ovelhas, crescendo ali, lutou com um gigante. Davi vivenciou experiências com Deus para depois de 40 anos, isso mesmo, 40 anos, assumir um reinado, assumir aquilo que Deus havia preparado para a vida dele. Talvez se você tivesse hoje a oportunidade de perguntar para Davi, deve dizer: eu não. Eu, pequeno, mas novo. As pessoas não dão credibilidade para mim. Mas Deus estava dando para ele. Deus estava o escolhendo. Sabe por quê? Porque, como diz lá embaixo, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus havia preparado um reinado para Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus. Davi amava o Senhor mais do que tudo na sua vida. É por isso que ele era um jovem obediente. É por isso que ele louvava a Deus com o seu coração. Porque ele o amava a Deus. E porque ele o amava e porque ele buscava o Senhor, Deus estava preparando para Davi um reinado. E você sabe que ele assumiu. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E o ouvido não ouviu, mas na frente a parte B diz: os filhos de Eli não deram atenção à voz de Deus, porque eles não ouviram mais a voz de Deus por causa da desobediência. Deus lhe preparou um outro para o ouvir e para fazer a vontade dele. Ele chamou Samuel. Samuel, como ele era uma criança obediente, ele
ouviu a voz de Deus. E Deus o chamou e o preparou, porque Samuel amava a Deus. E Deus fez de Samuel um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. Ele era usado pelo Senhor para transmitir a vontade de Deus. E o coração? Como é que está aí o seu coração? Está segundo? Está alinhado à vontade de Deus? O meu coração deve estar um coração cheio de amor. Na frente diz, e não subir ao coração do homem. Como é que está o seu coração? O seu coração tem subido como oferta de louvor e gratidão a Deus? Deus quer que o seu coração produza amor. Deus quer que o seu coração habite o fruto do Espírito Santo. O amor é um dos frutos do Espírito Santo. Ame a Deus e ama seu próximo. Quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, o nosso coração transmite amor, transmite alegria. E é isso que Deus tem nos chamado todos os dias. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, o primeiro lugar que deve estar no seu coração é o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo. Por causa de mim e por causa de você, por causa dessa geração, Deus, Ele nos ama. Ele é rico em amor, em graça e misericórdia. Então hoje entregue todas as suas funções a Deus. Os seus olhos, o seu ouvido, o meu coração, a minha mente é do Senhor. Eu tenho